à sessão de hoje. Talvez vocês, quem já esteve presente nos webinars da Oana, também, talvez já tenha estado num dos webinars que o Ângelo fez relativamente à leishmaniose. O Ângelo vai apresentar esta sessão de hoje, é um colega já com muita experiência, tanto em Portugal como em Espanha, no Reino Unido, inclusive na Suécia. É um colega que já tem uma pós-graduação em Medicina de Mais Companhia desde 2020, portanto já faz um tempinho, mas também tem experiência em fornecer educação e formação a colegas da área, uma vez que essa foi uma das posições que ele próprio já ocupou dentro das empresas e dos hospitais onde trabalhou. Hoje vamos falar de pancreatite, mas isso já vai ser o Ângelo que vos vai dizer e que vai partilhar com vocês. Ângelo, se quiseres também começar por explicar um bocadinho sobre a tua história, estás à vontade, eu vou permitir-te partilhar, portanto eu penso que já Ah, consegues já ver se eu consigo fazer então aqui. e, e eu vou-me calar enquanto tu Ora, fazes a tua apresentação. diz-me só se está tudo, se consegues ter. Está a funcionar? Se conseguires meter em apresentação, eu Exato, confirmo-te já está já. Está, perfeito, carregado, muito perfeito. bem. Ora, muito bem, boa noite a todos. Na verdade, como a André estava a dizer, isto às vezes é mais fácil para mim em inglês, porque tive pouco tempo em Portugal a trabalhar, relativamente pouco tempo, voltei também há relativamente pouco tempo e tenho todas as formações ou todas ahm, as ajudas que faço em termos de aprendizagem com os colegas, têm sido todas em inglês e acaba por ser mais fácil com o inglês, mas se meter aqui alguma calinada, meter algumas coisas em inglês, não se, espero que não seja muito mal. Ora bem, já, como a Andrea estava a dizer, já terminei o meu curso em 2012, entretanto decidi sair e fiz alguns internatos e depois foquei em pós-graduação na medicina interna grande mais de companhia, principalmente no Reino Unido e nos últimos 3 anos na Suécia também. Trabalhei como clínico de medicina interna, não sou diplomado. Excelentes colegas com quem trabalhei, diplomados com quem também aprendi bastante. E espero que eu possa passar um bocadinho do que eu sei ou do que vou sabendo para já. Temos de estar sempre a aprender e é fantástico que a Andrea também possa criar estas coisas para seguirmos sempre com a aprendizagem constante, que é algo que nos deve acompanhar nesta profissão. Ora bem, vamos falar então um bocadinho de pancreatite em cães e gatos. Eh, Falar da parte inicial da suspeita, temos aqui uma parte mais chata, um bocadinho teórica, mas espero não perder muito tempo com isso e falamos de tratamento e de todos os pequenos pormenores das coisas que nós damos no dia a dia, nos casos de pancreatite. Pancreatite muitas vezes é suspeita, mesmo quando não fazemos diagnósticos, quando não fazemos testes, quando não avançamos com outras pesquisas, mas de considerar aqui alguns pormenores que vamos falando ao longo da sessão de hoje. Ora bem, então, só uma coisa um bocadinho muito chata, só falar aqui um ponto essencial no que se fala da anatomia quando falamos de cães e gatos. Só uma pequena diferença entre estes animais, com a presença nos cães da varíola dos ductos pancreáticos, o principal desemboca na pupila abdominal maior e o ducto acessório na pupila abdominal menor. No caso dos gatos, há a fusão dos ductos com uma única abertura no duodeno e este ponto de entrada plateado é muitas vezes uma das possíveis razões para os quais pela qual a pancreatite nos gatos está muitas vezes associada a uma doença hepatobiliar, quando se fala de enteropatia, doença hepatobiliar com meningite, com angiopatite e pancreatite, falamos de triadite, que é a diferença que vemos com os gatos. E daí também o consenso da ACVIM, que saiu há uns anos atrás, a falar na pancreatite nos gatos, por ser algo um bocadinho mais específico quando vemos nestes células. Ora bem, em termos de função, isto acho que dando um passo atrás na nossa formação, em termos de pâncreas endócrino e exócrino, falamos da produção, essencialmente coisas muito mais assim por cima, falamos na função do pâncreas endócrino, temos antes do perdão, o pâncreas exócrino, principalmente a tripsina, com os casos de insuficiência pancreática exócrina, que nos dá mais interesse. Depois temos outras coisas como a somatostatina, o politeto pancreático e depois no pâncreas exócrino, elastases, quimioproteínas, fosfolipases, que depois acabam por ser
também importantes em muitos processos, mas essencialmente quando olhamos para a função de pâncreas endócrino e exócrino, nestas que falamos de insulina, glucagon e tripsina. Então, quando falando na parte que nos vai interessando mais no processo em si, no processo inflamatório, que é sobretudo um processo inflamatório, a pancreatite, temos pancreatites agudas, que é um processo inflamatório reversível, com a presença de a presença histológica de edema, infiltrados neutrofílico, necrose, e quando falamos de pancreatite crónica, estamos a falar de uma inflamação contínua, não deixa de ser um processo inflamatório, mas uma inflamação contínua, com a presença de infiltrados linfocíticos e linfoplasmocíticos, com alterações irreversíveis, sobretudo com a presença de fibrose do tecido pancreático. Ambas estas apresentações podem ser, em termos clínicos, tanto moderadas ou graves. Quando falamos, por exemplo, nos cães, uma pancreatite crónica pode ser, não é exclusivamente uma apresentação moderada, tem poucos sinais, pode ser realmente uma apresentação clínica grave, e da mesma forma que uma pancreatite aguda pode ser leve, moderada ou extremamente grave em alguns sinais que pode levar à morte dos animais. Por isso, entre uma definição e outra, devemos sempre ter em consideração que uma apresentação inicial não implica conseguirmos distinguir claramente uma pancreatite aguda de uma pancreatite crónica. Quando falamos de etiologia, esses pancreatites são, na maior parte dos casos, e quando falamos da maior parte dos casos, acima de 90% dos casos, são idiopáticas. Há colegas que nos últimos 4 anos têm tentado mudar um bocadinho aqui esta nomenclatura de deixar sonar idiopática para ser menos criptogénica. Criptogénica, sobretudo, não deixa de ser uma causa desconhecida, mas é mais esta passagem desta nomenclatura da medicina humana quando falamos de criptogénica, porque não deixa de ser idiopática, mas é uma idiopática porque nós não procuramos a causa muitas vezes. Não vamos a fundo procurar, é uma causa obscura, não quer dizer que não exista uma causa aparente, é uma causa obscura porque nós não a encontramos, e daí este nome criptogénico, que se parece adequar muito mais aos casos de pancreatite. Mas, lápis dizem de idiopática, não quer dizer que não tenhamos aqui uns fatores de risco consideráveis, e vamos falar um bocadinho sobre outros. Tudo isto que vos vou dizer em termos de fator de risco é algo que devemos considerar, e muitas vezes não vamos conseguir, na maior parte dos casos que vamos ter de pancreatites, não vamos conseguir juntar ou ter informação suficiente para descrever a pancreatite com a presença destes fatores, mas devemos sempre considerar e fazer parte da nossa história clínica, da nossa anamnese, procurar possíveis causas para o processo que se está a desenvolver no animal que estamos a ver. Então, quando falamos de fatores dietéticos, falamos sobretudo nos cães na presença de dietas com alto teor em gordura. A diferença que temos quando falamos na alto teor em gordura é a definição de que é uma dieta com alto teor em gordura ou que é uma dieta com baixo teor em gordura. Temos aqui alguma dificuldade em estabelecer aqui uns limites, sobretudo em vários artigos, mas a consideração que uma dieta com alto teor em gordura terá sempre de ser acima de 20 ou 25% teor em gordura da dieta. Isto pode levar a um processo que pode provocar pancreatite. A presença a ingestão de drogas ou toxinas, falamos sobretudo em casos de toxicidade por zinco. Alguns casos descritos com uso de fenobarbital, com bromato de potássio. Falamos também nos casos de animais que estão a ser submetidos a quimioterapia, quando falamos de asparginase, que alguns casos foram reportados, mas são sempre casos muito individuais. Podemos estar a falar de idiosincrasias dos animais e não um processo que esteja completamente e sempre relacionado com o pancreatite. Temos ainda as endocrinopatias, ou seja, animais com sinais de hipertiroidismo, doença de Cushing, diabetes mellitus. Temos fatores hereditários que são muitas vezes importantes quando falamos de pancreatite, olhando para raças específicas. No caso das pancreatites agudas nos cães, nos gatos
há uns registros que europeus comuns e siameses podem estar subvalorizados na presença, na descrição de pancreatites. No caso dos cães, temos então as pancreatites agudas olhamos com as raças Schnauzer, os Yorkshire e os Terriers, que parece haver uma maior probabilidade destas raças terem uma presença de pancreatite aguda. E quando falamos de pancreatites crónicas, falamos dos Cavalier King Charles, dos English Cocker Spaniel, que é um caso muito específico, que vamos falar um bocadinho mais à frente. Os Boxers e os Collies têm uma tendência a ter, ou pelo menos, maiores números na descrição de casos com pancreatite crónica. Quando falamos nos Schnauzers, também é uma raça específica, quando falamos de pancreatite, por causa da presença de hipertrigliceridemia nestes animais, com a possibilidade de desenvolverem, estar completamente relacionado não é propriamente algo a 100%. Muitos animais com hipertrigliceridemia Schnauzer já há estudos que mostram que muitos, mesmo com a presença, não desenvolvem pancreatite aguda. E no mesmo caso, animais com pancreatite aguda sem sinais de hipertrigliceridemia, no caso dos schnauzers, temos aqui esta presença. Mas quando falamos destes animais, e esta patologia, esta parte genética que os acompanha, pode muitas vezes ser um fator importante. Outras coisas que devemos ter em consideração. Há reports e há casos que são reportados de infecções com Babesia, com toxoplasma, Ehrlichia e Leishmania também. Muitos casos temos de considerar tudo o que está circundante nestas infecções, a presença de outras comorbidades. Nos casos da Babesia, está descrita a Babesia rossi, que foi descrita em alguns casos de animais com esta infecção poderem desenvolver pancreatites agudas, mas muito poucos com Babesia gibsoni, que é o que nós muitas vezes acabamos por ver, e que é a Babesia quites. No caso dos gatos, falamos nas situações de trauma, nas situações de trauma que é as quedas e os high-rise syndrome nos gatos, com o impacto que isso pode ter, levar ao desenvolvimento de uma pancreatite, e nos casos de cirurgia, com a manipulação, a descrição, mas acaba por ser muito mais importante em termos de cirurgia quando falamos da hipotensão, não tanto na manipulação do pâncreas, como um fator mais importante para o desenvolvimento de pancreatites agudas. A obesidade, há sempre uma descrição, há sempre uma possibilidade também, porque há quase um overlap quando falamos da medicina humana, mas nos nossos animais não há um claro aspecto que a obesidade pode levar ao desenvolvimento, ou que é um fator essencialmente de risco, mas deve ser considerado. No caso também quando falamos de toxinas, há de considerar alguns casos reportados no desenvolvimento de pancreatites com animais que foram a toxicidade com veneno de cobra, com picadas de abelha, que são processos inflamatórios severos, com necroses consideráveis, e muitas vezes leva a que estes animais também desenvolvam, durante este processo inflamatório grave, a presença de pancreatites agudas principal. Coisas muito importantes. Como estávamos a falar, estas partes da quimioterapia, desculpem, as dietas em alter de gordura, o cutoff não está bem definido, não há evidências suficientes. No caso das drogas toxinas, sobretudo com o fenobarbital que passo os estudos, falta aqui alguma informação sobre o diagnóstico, como é que foi feito este diagnóstico de pancreatite aguda nos estudos que foram realizados. Que tipo de imagiologia foi realizada, que bioquímicas foram feitas também. Há uma referência à pancreatite aguda, mas não com um verdadeiro diagnóstico definitivo de pancreatite aguda, no caso destes animais que servem nesta indicação. Quando eu falei de quimioterapia, sobretudo elas para ginásio, considerando mais uma vez nós importamos coisas da medicina humana, que é muito importante quando comparamos os nossos animais também, mas temos de adaptar sempre.
E muitos dos dados da quimioterapia baseiam-se nos dados de crianças e adultos que, submetidos à quimioterapia, tiveram a presença de desenvolveram pancreatite celulares. Muitas vezes o que acontece é uma resposta idiosincrática, um indivíduo que leva a uma resposta ao medicamento em si e que depois tem uma resposta inflamatória mais notável. No caso das endocrinopatias, temos que considerar principalmente a pancreatite aguda, que é muitas vezes uma causa e não uma consequência de diabetes mellitus, quando falamos de diabetes mellitus, porque um processo fibrótico do tecido pancreático pode levar ao desenvolvimento de diabetes mellitus e não a diabetes em si provocar uma pancreatite, mas temos que considerar a toxicidade da glucose no organismo, que pode exacerbar os sinais de pancreatite quando temos animais com cetoacidose diabética, com diabetes não controladas. É muito importante esse fator. No caso das hipertriglicemias, como falamos, como tinha dito, muitos casos que não desenvolvem pancreatites, e em casos de pancreatites, valores de triglicéridos normais eram ou baixos. Temos que considerar esta ligação, esta causalidade nestes casos, mas não deixamos de considerar quando temos estrutura funcional presente na consulta, ou em intervenimento, com alterações de processos inflamatórios, como pancreatite. No caso das infecções, como falamos da parte da Ehrlichia leishmania, muitas vezes são complicações do processo completo. Um fator importante, as alterações de dieta, o acesso à comida de casa, a lixo, a qualquer coisa que seja anormal na dieta dos animais, que pode provocar uma alteração também. Nos casos de trauma, como disse, muitas vezes estamos a falar da hipotensão, que é um fator extremamente importante, mesmo num processo cirúrgico, que leva ao desenvolvimento, e percebemos como é que funciona da parte da pancreatite. No caso da obesidade, temos de, sobretudo, olhar para a obesidade como um fator em algo mais abrangente. Quando falamos do tipo de dieta, o porquê a dieta que está a ser feita para o animal leva à obesidade, o estilo de vida, o exercício que esse animal está sujeito, e tudo isto ser multifatorial. Quando falamos, por exemplo, da pancreatite, não simplesmente ser um animal obeso porque sim, e a obesidade estar diretamente relacionada. Depois temos os fatores hereditários, no caso de só a referência para este gene, a mutação deste gene SPINK1, que tem vindo a ser reportado como uma possível um fator importante no desenvolvimento de pancreatite em animais que têm mutação neste gene. Ora bem, em termos de como é que isto se vai desenvolver, tendo em conta todos estes fatores de risco, como é que isto vai levar ao desenvolvimento deste processo inflamatório, ou destes processos inflamatórios, e temos, sobretudo, duas coisas a considerar, neste aspecto. É o bloqueio dos inibidores enzimáticos, que, no caso, como a alfa-antitripsina, e a ativação dos imunogénios no pâncreas, que depois leva à presença de inflamação. A tripsina muitas vezes pode ser ativada mais cedo, através da interleuquinase, pela presença de vírus ou enzimas lisossomais, e estes fatores, muitas vezes, o que acontece é o bloqueio, ou seja, a saída da célula, a zona, o ápex da célula, a acionar o pâncreas, há um bloqueio. Os grãos de hemogênio e os grãos lisossomais encontram-se no mesmo sítio, com a presença desta colocalização, e a fusão destes grãos leva à ativação destes hemogénios e levar ao desenvolvimento da inflamação. O stress oxidativo, quando acontece este período, leva depois também a presença, como falamos também, da hipotensão, e estes três fatores são importantíssimos no desenvolvimento do processo inflamatório inicial, e depois se vai manter ou não durante muito tempo, e depois aí teremos a nossa resposta ao desenvolvimento de sinais clínicos mais tarde, e a manutenção do processo inflamatório inicial. Então, o que acontece quando há esta ativação da tripsina? Temos a presença de inflamação, a migração dos neutrófilos,
que levam ao aumento da permeabilidade vascular, ou seja, no fronteiro passar as membranas e estarem presentes, e há disrupção da microcirculação pancreática, levando muitas vezes a processos de hipotensão do espaço em si afetado, e depois temos o adenomiolicrose, que vão perpetuar sempre este processo iniciado com esta ativação da tripsina. Complicações que muitas vezes vemos olhando só para um processo inflamatório localizado, muitas vezes não é um processo inflamatório localizado, temos o desenvolvimento de algo mais preocupante e mais sistémico. E as complicações, muitas vezes, quando falamos de pancreatite aguda, podemos olhar para coagulação intravascular disseminada, lipodistrofia disseminada, que, no caso da lipodistrofia disseminada, vamos olhar para a presença de encefalopatia pancreática, é algo relativamente raro de se ver, mas o que acontece, há uma destruição da camada de gordura que vai protegendo o cérebro, leva a uma encefalopatia, pela ativação de todas estas enzimas que estávamos a falar anteriormente. Sinais de falência renal, muitas vezes vemos um processo de pancreatite com sinais de doença renal aguda por um processo pré-renal, e em certas situações mais preocupantes temos o desenvolvimento depois de uma resposta inflamatória sistémica, que por sua vez pode levar à disfunção de vários órgãos no corpo, daí o MODS, Multi-Organ Dysfunction Syndrome. Isto tudo perpetuado pelas citoquinas inflamatórias, pela presença de neutrófilos que vão perpetuando também o processo inflamatório em si. No caso de quando falamos de pancreatite crónica, muitas vezes estamos a ver uma complicação da pancreatite aguda ou a consequência de uma inflamação crónica, de um processo de inflamação crónica imunomediada nos casos. É muito mais comum no gato que no cão, e muitas vezes o que acontece é a perda de tecido por fibrose, que muitas vezes pode levar à presença de insuficiência pancreática exógena ou mesmo diabetes mellitus, porque o tecido em si, ou seja, o pâncreas endócrino exógeno deixa de ter a função que exigiu, está a ser substituído, o tecido está a ser substituído por fibrose, levar a estas patologias que são muito comuns, que nós vemos muitas vezes numa clínica, na consulta. Resumindo, então, temos aqui pancreatite como um processo inflamatório, idiopático, é possível em todas as idades, não há uma disposição de sexualidade, muitas vezes olhando principalmente quando falamos dos gatos, olhamos para possíveis componentes hereditários, no caso dos cães, os sinais obstétricos, o doce e os Cocker Spaniels. Devemos sempre, apesar de falarmos de um processo idiopático, devemos sempre procurar sempre os fatores de risco se estão presentes para aquele animal, o que é que aconteceu recentemente, que mudanças tiveram na sua vida, e considerar sempre, no caso dos gatos, a presença de triadite, como pancreatite, como hepatites, enteropatias crónicas, que são importantes no meio deste processo, olhando a diferenciação entre cães e gatos. Ou seja, quando falamos de sinais clínicos, muitas vezes são muito inespecíficos, e quando falamos de pancreatite aguda, podemos ter simplesmente pequenas alterações, como apenas vômitos, anorexia, liporexia, muitas vezes começam só com lisuras hiporréxicas, diarreia pode não estar sempre presente, ligeira presença de prostração ou letargia, mas também podemos chegar ao ponto de termos casos muito mais graves, à entrada, à apresentação clínica com colapso, alterações neurológicas, como falamos da encefalopatia pancreática. Quando falamos de pancreatite crónica, falamos também de hiporrexia, anorexia, alterações ligeiras gastrointestinais. Muitas vezes só vemos a presença de hiporrexia ou pequenas alterações no comportamento, tanto na dieta como alterações comportamentais. Um animal que está mais parado, que já não reage como fazia anteriormente, faz a vida normal, com muito pequenas alterações, mas há algo que os tutores não conseguem precisar, que alguma coisa não está propriamente bem, apesar de continuar a comer e a beber, as festas estão normais, não há sinais de vômito, mas há uma pequena alteração comportamental
que pode simplesmente ser isso que nos leva a suspeitar de pancreatite crónicas e, claro, sempre a letargia, a percepção, todos são sinais muito, muito inespecíficos. Ao exame físico, claro, podemos ter sinais de que a temperatura está aumentada, pode variar, sendo intermitente, pode ser um processo, sendo um processo inflamatório, não quer dizer que a temperatura esteja 100% aumentada, mas é muito comum. A presença de dor abdominal é muito importante. Muitas vezes nós não olhamos para a dor abdominal ou achamos que pode não estar lá, porque o animal até estava com o abdômen bastante mole, não estava muito tenso, não se queixou muito quando fizemos a palpação, mas sempre averiguar e ter atenção a pequenas alterações quando fazemos o exame físico. Quando falamos de uma massa abdominal palpável, estamos a falar em processos, no caso de pancreatites supurativas, pancreatites mucosantes, que há o efeito de ter uma massa, uma pressão, uma tensão abdominal, uma zona do pâncreas, podemos ter aqui alterações suficientes que nos possam confundir com a presença de uma massa abdominal. Desidratação, taquicardia, taquipneia, a presença de muitas vezes vemos a líquido abdominal quando falamos de exame físico, mas podemos falar de passo muito quando temos as sondas de ecografia e vemos que há uma coisa não está alterada. O prolongamento do tempo de coleção capilar e muitas vezes, e vemos mais vezes provavelmente nos gatos também, devido mais uma vez à anatomia, estamos a olhar para muitas vezes animais que já vêm com a icterícia, que é claramente presente durante a primeira avaliação. Ainda esta semana, um dos gatinhos que veio à consulta vinha exatamente assim, animal jovem com a icterícia marcada e logo na primeira consulta, num processo, tinha um pouco mais de 3 ou 4 dias. Quando olhamos para o laboratório, vamos tentar perceber o que é que vamos tentar arranjar aqui para termos também alguma informação. Então, vamos olhar para os painéis com um painel mais espectável, no quase todos a nossa primeira abordagem. Olhamos para o hemograma. No hemograma, muitas vezes, temos uma heterofilia com left shift, temos aqui a presença de, num dos estudos, esteve presente em aproximadamente 55% dos casos. A presença de trombocitopenia também é normal em si, principalmente por gasto, não por destruição em si, temos processos de pequenas alergias, então circulação afetada e temos sinais de trombocitopenia. A anemia também podem estar presentes e quando temos aqui trombocitopenias severas, a presença de anemia, temos sempre que estar aqui mais atentos à presença de coagulação intravascular disseminada e olhamos para os tempos de coagulação para nos dar indicação se está presente ou não neste processo. Quando olhamos para as bioquímicas, muitas vezes temos uma mesotêmia, mesmo que seja muito ligeira, normalmente pode ser uma mesotêmia, ser mais provável ser uma mesotêmia peritoneal, uma elevação das enzimas hepáticas, ALT, ALT, são as mais comuns que vamos ter aqui aumentadas, muitas vezes as GTs, se estamos a fazer, se isso faça parte do nosso painel. A bilirrubina, quando falamos de icterícia, nesses casos, bastante aumentada. A presença de glicose e colesterol, muitas vezes também há um aumento nestes valores. E depois temos casos de hipoproteinemia, sobretudo pela hipoalbuminema, sendo uma proteína de fase aguda, sendo negativa, vemos aqui uma redução da albumina nesta fase inicial. A ureanálise é sempre muito importante, muitas vezes não há possibilidade quando um animal chega, mas devemos sempre considerar uma ureanálise como parte do nosso painel bioquímico, porque quando olhamos para a presença da azotêmia, nós queremos tentar distinguir e vamos olhar para a concentração da urina, valores alterados, para tentarmos distinguir em sendo uma azotêmia pré-renal, renal. Próximo passo, então, fazendo os nossos testes laboratoriais e vamos olhar para coisas como radiografia. Muito pouco sensível, não específica. Podemos, em algumas situações, tentar ver algumas alterações, mas temos sempre de considerar que não é de todo a mineralidade que devemos procurar, muito difícil de interpretar, mesmo para colegas com muita experiência. Olhamos sim para ecografia sobre tudo isso, sendo parte do nosso protocolo de diagnóstico com suspeita de pancreatite. E olhamos para o pâncreas com aumento de tamanho, olhamos para a presença de um
mesentério circundante, um mesentério criminal hiperecoico, com um aumento da colinecidade. Muitas vezes também com a presença de líquido peripancreático, podem ser pequenas acumulações de fluido e até a presença de uma ascite considerável, em alguns casos, e pode variar consideravelmente. Mas para isso temos aqui parte dos fatores que olhamos quando olhamos para a ecografia, que as chaves é que nos podem levar ao diagnóstico de pancreatite. A sensibilidade num dos estudos mostrou que pode variar para o diagnóstico de pancreatite com base na ecografia entre 11 a 68%, porque isto está muito dependente de cada operador, da experiência do operador, da capacidade de distinguir pequenas alterações e a definição ou sim, a definição em si do que está a ver nesse momento. Temos de ter em consideração que muitas vezes há casos em que temos tanto em cães e gatos mais velhos, está bem reconhecida hiperplasia nodular pancreática, pode muitas vezes ser mal interpretada como presença de pancreatite e não é o mesmo processo. Não pode ser muito difícil confundir, mas não é o mesmo processo. Mais recentemente já foram estudadas também outras modalidades, no caso da elastografia, que vamos ver a presença de fibrose ou a resposta, nestes casos de pancreatite, do tecido em si. É muito pouco comum, num ambiente mais académico, tentem procurar estas investigações. Um, uma, um, o uso de taques de ressonâncias, ecografia por contraste, que assim me faltava ali o nome, porque estou a olhar para as coisas que estão em inglês e depois para passar em português é sempre um problema. As ecografias por contraste, ressonâncias magnéticas, são muito pouco usadas nesses sentidos, normalmente não fazem parte dos nossos protocolos de diagnóstico e no nosso processo de diagnóstico, por isso a ecografia acaba por ser sempre algo importante neste sentido. Continuamos na parte de tentarmos definir aqui o nosso diagnóstico. E os nossos próximos passos, com estas informações, às vezes até antes de termos a ecografia ou disponibilidade de fazer a ecografia, vamos olhar para mais valores diagnósticos. Olhamos para a amilase, olhamos para lipases, muitas vezes fazem parte dos nossos painéis de bioquímicas, mas temos que considerar que são muito pouco específicas, não têm muitas vezes valor diagnóstico, muitas vezes é tentar ser um bocadinho simpático, não olhar para amilases e lipases neste sentido. Não são específicas, não fazem parte do tecido pancreático exclusivamente, então temos de não fazer um diagnóstico com base no aumento de uma amilase e lipase séricas fotais, e fazemos um diagnóstico de pancreatite com base nestes valores. Okay? Considerando uma pequena diferença, olhamos para a lipase VGG, ou seja, é algo muito mais específico, sem dúvida. Há artigos que vão suportar uma boa correlação entre a lipase pancreática e os casos suspeitos de pancreatite aguda, e existe realmente aqui um valor de diagnóstico na lipase VGG. Não deixa de ser, não deve ser uma primeira opção, ou como dizemos que é um gold standard na nossa diferenciação, no nosso diagnóstico, mas podemos considerar, então, comparação com amilase e lipases fetais, sem dúvida, com um valor diagnóstico muito superior. Temos de considerar aqui este estudo, usando as lipases IgR, dizem que há uma boa correlação entre os sinais nos casos de lipase pancreática específica, neste caso na luz canina, que tem um valor, mas com este pequeno caveat aqui no meio disto tudo, é que deveremos considerar estudos com maiores números para olhar para o valor de prognóstico desta bioquímica em si. Quando queremos fazer, que é aconselhável para chegarmos ao nosso diagnóstico, olhamos para as lipases pancreáticas específicas, olhamos para a lipase felina, e temos os FPLIs, os
FPLs, os SNAP também, que podem variar, sobretudo no caso dos dados, uma especificidade e sensibilidade muito próxima, à volta de 79,2% e 79,6%, mas à volta de 80%. E no caso dos cães, sabemos também para as CPLIs, o SNAP e os specs que devem estar disponíveis e temos de considerar que estes valores, sobretudo para os cães, muitas vezes a sensibilidade em si pode estar dependendo da gravidade da doença. Ok? Pronto, no caso, temos uns casos de pancreatite aguda com sinais clínicos marcados, a sensibilidade aumenta consideravelmente, mais de 80%. No caso de sintomatologia leve, moderada, e até em casos de pancreatite crónica, a sensibilidade pode reduzir bastante, e vamos para valores à volta de 60%. Okay? Pode, pelo menos acima de 60%. Mas são estes os testes que vamos procurar. Estes devem ser os nossos gold standard em meio na definição da higiene. Existem outras possibilidades, sem dúvida, e olhamos para a citologia, histopatologias, e a citologia, a histopatologia é sempre algo que muitas vezes não vai se mencionar, infelizmente, pelas limitações, tanto para submeter animais a uma intervenção cirúrgica, no caso de uma biópsia, sempre de histopatologia, ou então, muitas vezes, o receio de dizemos que vamos funcionar um pâncreas que possivelmente está inflamado e temos o receio de que é que vai acontecer depois disso, o que é que vamos provocar depois disso. Mas a verdade é que não existe evidência suficiente e fazer uma cirurgia pancreática que vai aumentar risco por sinais dos sinais em si, pela função citológica que vamos fazer. No caso da histopatologia, é muito importante quando olhamos para uma distinção e vamos distinguir entre pancreatites agudas, pancreatites superativas, superativas, importantes e, claro, também nos casos de alterações, quando olhamos para alterações leves ou moderadas, a biópsia pancreática pode muitas vezes ser incorrigível. Sobretudo porque podemos ter zonas específicas que estão afetadas e nós tiramos 2 ou 3 locais de biópsia, nenhum deles tem realmente as alterações que nós chamamos à procura, e é um processo que pode afetar todo o pancreas igualmente. É altamente específico, no caso de processos agudos, e quando olhamos para isto, conseguimos realmente ter um processo em termos histopatológicos, uma definição em laboratório, a dizer que se está realmente a passar. Considerando que se dá ter uma cirurgia ou biópsia, quando ele quando entra, até muitas vezes descompensado, e tem processos agudos, e não é de todo, e normal que vemos na nossa prática pequena. Mas de considerar sempre estas possibilidades porque estão distintas. Olhando agora, dando o próximo passo, depois nós temos o nosso diagnóstico. Temos as agências FPLIs, CPLIs, temos os nossos clínicos, olhamos para os nossos fatores de risco, temos animais já bem diferenciados com a nossa suspeita clínica aqui e vamos tentar perceber o que é que vamos fazer por este animal. Que é aquela parte importante, muitas vezes vamos aqui uns saltos e vamos tentar tratar o mais rápido possível, que é essa a pressão que nós estamos sujeitos. Então, vamos olhar a causa, se está presente ou se é uma suspeita que não. Vamos considerar nossos fatores de risco, estamos a falar ao pouco, hipertensão, doença de droga, vamos retirar estes fatores de risco, a hipertrigliceridemia também, considerá-la tem impacto no nosso tratamento para redigir, e depois disso vamos olhar, não tendo muitas vezes a presença de vários fatores de risco, e vamos na mesma avançar para o nosso tratamento de suporte. O nosso tratamento de suporte vai ser, olhando aqui para alguns aspectos, a fluidoterapia essencial, corrigir a hipoviêmia. Hipotensão, hipoviêmia, distúrbios eletrolíticos são muito, muito importantes. Não há uma definição em todos os artigos qual é o melhor fluido a usar, mas muitos autores sugeram, e posso dizer, em minha parte pessoal, clínica, também, as escolhas acabam sempre por ser o uso de lactactizona para estes animais. Com efeito tampão que esta solução oferece, acaba por ser muito importante e devemos suplementar, que é necessário também, com este tipo de fluido.
A analgesia é extremamente importante. Isto é um fator que tem de estar logo na nossa cabeça quando entra um animal com uma suspeita de pancreatite. Pancreatite é extremamente doloroso e nas pessoas é um processo relativamente doloroso e temos nós que assumir que os nossos animais têm dor abdominal, mesmo que não os músculos. No caso, estudos em humanos mostram que pancreatite, 90% dos casos, apresentador e apresentador marcado. Estes sinais de dor são muitas vezes subestimados em cães idosos. Num dos artigos foi mostrado que apenas 58% dos cães tinham sinais de dor, mas apenas pela nossa avaliação subjetiva do animal que entra em ação. Olhando para o que acontece em humanos também, é um processo bastante similar, deveríamos considerar que, se calhar, os nossos 58% em cães e gatos, principalmente estes felizes e estes mais em cães, mas que estes 58%, se calhar, deverão estar mais perto de 80% ou 90% que nós estamos aqui, podemos que não acontecem nos humanos também, que devemos ser parecidos. Olhamos para os opioides, olhamos para o metanfetamina, gatos é uma boa opção para pensar, muitos casos, olhamos para opioides em que nós tem melhor controlador de tramitadora se for integrada também a seguir. Olhamos também para os antiméticos e procinéticos, mas quando olhamos para a analgesia, falamos de monotipé, também tem um efeito de analgesia visceral e temos que considerar essa parte. Antieméticos no Pitão, Gastron, nos casos protonóticos, olhamos para a metaclopramida, principalmente nos cães. Nos gatos tem menos efeito a metaclopramida em termos de valor procinótico, então olhamos para a cisaprida. Infelizmente, é total muito difícil arranjar cisaprida, mesmo para pessoas não está disponível. Tenho perguntado a colegas de medicina e é extremamente difícil de arranjar. De vez em quando aparecem umas coisas e depois desaparecem, e infelizmente muitas vezes usar um gato e não tem mas tem um efeito protonótico muito superior em gatos, e assim se deve ser usado nesse sentido. Tem um pequeno problema de ser apenas uma preparação oral, e nos animais que são mais difíceis de dar comprimidos e que não estão a obter, pode ser um bocadinho mais problemático, e isso acabamos sempre a olhar para o comprimido mesmo nos gatos. Mas tem um valor diferente, vamos para o comprimido e se aplica, quando falamos de transidade. Nutrição é um outro aspecto importantíssimo. Estes animais precisam comer, estes animais têm de ser posta a nutrição desses animais. Olhamos para, sobretudo, sondas esofágicas e esofágicas, e os dados mostram que há uma redução considerável no tempo da hospitalização, quando conseguimos juntar a nutrição parenteral, vamos exercer o mais prático possível, olhando para a nutrição que nós podemos fornecer. E depois, os estímulos apetite para termos a continuação do apetite depois em casa, em período alto, ou para termos um período de alta o mais próximo possível. Olhando para os estimulantes de apetite, temos então a mirtazapina e a capramormina, que é muito mais recente, não sei se já têm acesso a isso, mas olhamos para gordura e o Entice, sim, estão disponíveis. Em Portugal, não sei se há tanta disponibilidade destes produtos. Às vezes aparecem depois, pode-se tornar em alguns sítios difíceis de encontrar. Olhamos ainda se não, muitas vezes para mistas até um não ser mais fácil opção. Olhando para outras possibilidades em termos de tratamento. Para fluidoterapia avançada, quando temos outras preocupações e, sobretudo, para o plasma, flash field em plasma, não indicado para controle hipovolemia, apesar de ter isso a dimensão, a quantidade de plasma fresco congelado para controle hipovolemia é considerável, são 35 a 40 ml por animal, então esse valor tem um bocadinho mais reduzido. Mas estamos a olhar para ele como em aspecto de controle, quando olhamos para opioides, e isso, sobretudo, no caso de coagulopatia, nós não coagulopatias, no caso da CIP, que estávamos a falar um tempo.
Olhando para antibióticos, há sempre uma tendência de termos estes animais e usamos antibióticos. E muitas vezes não só um, mas dois tipos de antibióticos diferentes. A pancreatite é normalmente um processo externo, não há necessidade de usar antibióticos. Não é aconselhável e usamos sempre. Há casos específicos, sem dúvida, quando estamos a olhar para a presença de sepsis, quando olhamos no caso dos gatos com umas infecções ascendentes, aí sim podemos olhar para os antibióticos. No caso de colangites e colangiohepatites bacterianos, que estão presentes e o processo é relativamente diferente, então sim, podemos considerar os antibióticos, mas olhando para, e que estamos a falar neste momento de pancreatite, não é normal vermos pancreatites bacterianos. Normalmente um processo externo. O uso de probióticos já foi descrito nos artigos que, no caso de um dos estudos, mostram, na verdade, um agravamento dos sinais, por isso não é aconselhável iniciarmos probióticos nos casos de pancreatite, ou pelo menos não deverá ser a nossa primeira opção quando estes animais estão internados, considerando mais tarde, pode ser como algo mais abrangente no caso de uma enteropatia crónica, depois pode levar a este processo de pancreatites também, façam parte do processo de matriadite, por exemplo, mas inicialmente não é de todo aconselhável com base nos estudos que estão disponíveis. Cortisona, uma pergunta que aparece muitas vezes, é um processo inflamatório, então vamos dar anti-inflamatório, o mais potente que temos é a cortisona. Então, devemos ou não devemos usar. Não há evidência que a cortisona tenha benefício. Olhando para um processo de pancreatite, um gato, digamos, um gato com diabetes mellitus, usar cortisona sem dúvida assustador, podemos ter uma resistência remarcável à insulina, mas podemos, sem dúvida, considerar, no caso, temos um processo crónico, enteropatia, ginecologia, e a resposta à cortisona, que haja também um estudo com base nisso, principalmente em gatos, pode ser considerado como uma terapia mais abrangente, mas isso precisamos de mais informação sobre o caso em si. Quando olhamos para a patofisiologia, como estávamos a dizer anteriormente, existe a possibilidade de usarmos inibidores das proteases para tentar controlar ao máximo. Não há evidência. Os estudos que estão disponíveis são apenas estudos experimentais em que os inibidores das proteases tiveram sucesso com a indução de pancreatite, ou seja, a indução laptogênica de pancreatites e uso dos inibidores das proteases ao mesmo tempo neste início do processo. Por isso, o que nos dá a indicação é que estes inibidores nucleotidases podem derivar na fase inicial, mas, quando falamos de fase inicial, espaço muito curto, que nós não temos acesso aos animais nessa fase, não vamos saber o que está a acontecer, e que a ativação da tripsinogênio em si não tem papel na produção da doença, tem papel na ativação da doença, mas não na produção, por isso é que os inibidores nucleotidases não têm pelo menos muito pouca evidência que tenha, seja uma mais-valia quando o processo já foi iniciado. Considerar cirurgia quando fazemos pancreatomias, quando fazemos a punção de umas partes, porque há sinais de necrose, quando temos sinais de obstrução biliar, então temos a volta de procedimentos cirúrgicos, para uma obstrução, vamos eliminar essa obstrução. E no caso de necroses marcadas, que muitas vezes estamos a dar o passo de eliminar a parte onde o pâncreas está necrosada e que só vai prolongar o processo em si. Estes são casos muito específicos, na maior parte dos casos, relativamente raros. Olhando para o tratamento, não o tratamento, mas o tratamento da pancreatite crónica, com muito pouca diferença, mas olhando sobretudo ao suporte nutricional. Analgesia, e quando falamos de suporte nutricional, olhamos para testes concomitantes, olhamos para as dietas low fat ou ultra low fat no caso dos cães, que é muito importante. A suplementação de vitamina B12 muitas vezes em casos porque estamos também por trás um processo de enteropatia crónica. O uso de antiemélticos é essencial, porque muitas vezes esses animais estão onde não estão em ambiente hospitalar, estão
um processo de logo efeito e ser controlados. Por isso é importante que eles não sejam limitados para manter a alimentação e não deixe de ser um fator importante tanto no pancreatite crónica como no pancreatite aguda. Os antibióticos, mais uma vez, não há, a não ser que estejamos a tratar de uma comunidade, a presença de infecções concomitantes que estejam claramente presentes lá, mas o uso de antibióticos não é e pela intensidade. No caso de anti-inflamatórios, ou mesmo a presença de vários corticosteroides ou imunossupressores, tem de ser muito individual, cuidado com os direitos médicos, olhando para a dosagem com base no problema de base em si, e tem de haver uma monitorização regular para perceber como é que estes animais respondem. Não tendo resposta, tentar retirar ou terapia um imunossupressor ou inflamatório o mais cedo possível, mantendo uma resposta em cada caso individual. Tratar as possíveis causas, sempre, quando falarem dos fatores de risco, tentar controlarem o sistema presente, em instante presente, tentar sempre encontrar algo que esteja também por base e que possa levar ao desenvolvimento de pancreatites. Em termos de prognóstico, varia bastante e para considerarmos o nosso prognóstico, nós temos a olhar aqui para quatro aspectos. A gravidade da doença, a intensidade dos sinais que temos. Olhamos para a extensão da necrose que pode ser, em alguns casos, bastante notada. O tempo, a duração da doença, no caso da pancreatite aguda, tem estamos com os sinais notados, leva a um prognóstico pior. E a presença de comorbidades que nos pode levar aqui a uma preocupação, a uma resposta inicial no controle da doença em si. Nos gatos, a mortalidade num estudo onde está presente desde 2021, diz que pode variar entre 9% e 41%, é considerável. Pancreatite pode ser bastante frequente em muitos casos. É um prognóstico muito mais reservado quando temos sinais de hipocalcemia, tanto como sinais de hipoglicemia, vegetando este tipo de ajustar o nosso prognóstico com base nisso. É muito importante que temos essa conversa também. No caso dos cães, bilirrubina tem valores acima de 18 mg por litro, azetonina, hipocalcemia, acidose metabólica, doença renal aguda de grau 3 a 4 foram associados sem dúvida ao aumento da mortalidade em curto prazo. É importante vermos estes fatores que nós temos. Hiponatremia, taxa menos 139, também foi associada a muitos estudos ao modo prognóstico, e no caso dos cães também. E quando olhamos um bocadinho para os sistemas de prognóstico, foram criados para humanos, também foram adaptados para cães, e nenhum deles se mostrou muito útil, por isso temos aqui um espaço para a investigação no futuro, que nos possa trazer aqui um sistema de prognóstico que nos possa ajudar nestes casos no futuro. Esperamos que alguém assim caminhe essa etapa. Uma coisa muito específica que eu gostava de assinalar, quando olhamos para os English Cocker Spaniel. Quando falamos de pancreatite e falamos de pancreatites crónicas, estes animais, ou melhor, estes cães, assemelham-se muito ao que se passa muitas vezes nos pancreatites imunomediáveis ou autoimunes nas pessoas. A pancreatite crónica destes animais é distinta, em comparação com outras raças, e nota-se que há uma presença com a autonomia humana, porque há uma destruição do fluido. E está, em termos de história patológica, está referenciada nesse aspecto. E foi reportado e sucesso da pancreatite crónica em poucas semanas com o uso de ciclosporina nos imunossupressores. Por isso, é uma pequena variação nesta raça em específico que nós temos de considerar, também quando falamos de schnauzers e as suas hipertrigliceridémias, olhando para estas raças, temos sempre aquele bichinho atrás da orelha quando entra um schnauzer ou entra um cocker spaniel com sinais de dor abdominal e para mim sinais tentativas com pancreatite. Então, muito mas é importante referir estes casos.
Mais recentemente, olhando um bocadinho para o futuro, e esperemos que o futuro seja um bocadinho risonho, com coisas novas, quando falamos de pancreatites, olhamos para algo que foi aprovado, e tem uma aprovação ainda temporária pela FDA, em que foi usado desenvolvido no Japão, que se chama Fuzaplavir, que é um inibidor da função das LFAs1, está usado apenas para proteínas e que teve sucesso no controle inicial da pancreatite virulentante. Ao fazer este controle inicial, existe esta possibilidade de fazer reduzimos então a hospitalização, reduzimos também a ativação e a migração dos neutrófilos, que é o que estamos a procurar com esta medicação, para a protecção da inflamação, e é isto que esta medicação está a tentar controlar. Há muito poucos números nesta fase, na Europa ainda não está disponível, não sei onde estão estará disponível, é apenas uma autorização provisória da FDA, esperamos que no futuro possamos ter mais números com este tratamento. Em termos de monitorização, acaba também por ser uma coisa importante que é o que vamos fazer, quantas vezes, para que vamos olhar para estes animais. Temos de considerar, sem dúvida, a menor sensibilidade dos testes nos casos de doença leve e grave. Temos de ter aqui alterações em termos de valor dos nossos testes. Olhamos para as alterações comportamentais destes animais, é muito importante. Alterações dos hábitos de dieta, pequenas coisas que vão mudando no dia a dia, sinais de dor e desconforto, e muitas vezes pequenos sinais também, e isto deve ser parte da nossa utilização, olhando para que os animais estão em casa, como é que eles estão a reagir, se está tudo normal, ou se há sempre algo que nos leva a pensar que estes animais têm desconforto, têm inflamação ainda presente, e que devemos atuar sobre isso. Espero que não tenha sido muito, muito rápido. Agora, comigo para perguntas. Uhum. Espero que tenham gostado até agora. Estarei disponível para qualquer questão. Não sei Eu se acho, está tudo bem, sim, André. Não sei em eu termos de acho que tempo, fui. porque Sim, não estamos temos poucos ótimos. slides, mas espero que Tá, esteja. tá, tá. Olha, desculpa, temos uma visita dos meus gatos agora aqui. Eu vou partilhar só o slide que tem o e-mail para os certificados, ok? E vamos passar às perguntas. Eu penso que já deve estar. Meu Deus, olha, ele agora veio mesmo aqui, que é para a gente não conseguir. Pronto, vou deixar então aqui o e-mail para quem ficou até ao fim e quer o vosso certificado, enviem para formação@univete.global, formação sem os acentos e sem os estilos e tudo isso, e indiquem o vosso nome e nós fazemos o certificado e enviamos o certificado para o e-mail que usaram. Deixo só aqui uma nota, duas notas. Em relação às nossas formações práticas que fazemos em Vila Franca de Xira, ao pé de Lisboa, temos duas vagas ainda para o curso de ecografia abdominal, que vai ter lugar em dezembro. E já estamos a organizar as datas de ecocardiografia para 2026 para os interessados. De resto, tenho só que vos dizer e vos pedir encarecidamente se têm Instagram para nos seguirem no Instagram, porque queremos chegar às 100 pessoas, uma vez que o Instagram é novo, queremos chegar às 100 pessoas e quase conseguimos no Montenegro, ficámos em 92, mas acreditamos que eventualmente vamos conseguir chegar, porque partilhamos muitos dos webinars, inclusive webinars da Oana e outros que organizamos, são partilhados também neste Instagram. Em relação a questões, realmente, eu acho que sou eu que fiz a maior parte das questões. Não sei se há aqui mais algum colega que queira partilhar também as suas questões. Mas eu tenho muitas questões sobre pancreatite. Algumas que não são questões, que são mais quase discussões filosóficas, vamos lá dizer assim, e sobre se há estudos ou evidências ou não. Mas, começando pelo início, claro que qualquer outro colega que tenha questões podem adicionar aqui à nossa discussão. Nós falámos logo no início dos fatores de risco e falámos de hipercortisolismo, portanto é uma coisa que vemos em animais com Cushing's. Mas, consequentemente, é também uma coisa que temos de ter em consideração quando temos, por exemplo, um cão com uma doença autoimune que por algum motivo não está a fazer ciclosporina e está a fazer, por exemplo, cortisona, uma dose alta, temos aqui uma predisposição logo também para pancreatite.
Existe essa preocupação, sem dúvida, e pode levar, sobretudo, pelos efeitos da cortisona que possa ter na microcirculação, no processo, não tanto. E há um artigo relativamente interessante que também saiu do Japão, no uso de cortisona, nos casos de pancreatite, que os animais mostravam uma morbilidade menor, o tempo Uhum, de alta ou de hospitalização mais reduzido. Mas a verdade é que o artigo em si tinha algumas falhas e foi muito contestado nessa altura quando saiu. E ok, com números bastante pequenos, apenas acho que não estou à volta de 8 números. ok. Agora, temos que considerar os efeitos da cortisona em si, sem dúvida. E quando olhamos para os efeitos da cortisona, podemos olhar para a situação em si, o processo de hipotensão, a ativação das, tripsina, como estávamos a falar, a tripsina nas células acinares, e o que é que leva a esse processo. É muito difícil, em muitos casos, definirmos estes fatores de risco, sem dúvida. Por isso é que falamos de fatores de risco e muitas vezes continuamos sem saber se isso realmente levou a pancreatite ou não. Se estava lá presente ou se o processo foi completamente separado, porque não conseguimos ter a certeza absoluta. Mas, sem dúvida, que os temos de considerar. E quando temos estes animais, sobretudo quando olhamos para animais tanto com doença de Cushing, que depois pode levar à presença de diabetes. E a diabetes é considerável porque há uma toxicidade da glicose sobre o tecido pancreático. Isso, sem dúvida, pode levar. Mas também, se calhar, já existe por base aqui um processo inflamatório que foi descontado e está a ser exacerbado por estes fatores de risco. Por isso é muito importante olharmos para isso e é uma pergunta muito boa porque é uma das preocupações que temos no dia a dia. Chegou este animal, o que é que eu devo fazer? Vou parar a medicação, vou ter isto, vou ter aqui um aumento da cortisona, o que é que eu devo fazer em certas situações? E depois temos também aqueles animais em que têm enteropatias crónicas, têm hipertiroidismo, têm diabetes, e no final, se calhar, temos de estar a fazer cortisona para isto tudo, que não é ideal. Infelizmente, também já tive casos assim, gatos de 20 anos e de 21 anos, têm tudo e mais alguma coisa, e Pois, depois no final, vamos aqui esperar quando é que vai desenvolver pancreatite ou não, mas temos sempre que considerar que isto são fatores de risco, sem dúvida. Se há uma causalidade, se há uma ligação direta, não é tão fácil como isso, mas temos sem dúvida que considerá-los. uhum, É um fator pronto. importante. Ok, muito bem. E nós também falámos então da pancreatite e de diabetes. E falou-se de que nós devemos considerar a pancreatite por si só como uma causa de diabetes. E não necessariamente ao contrário. Ou seja, assumir que um animal que tem pancreatite pode desenvolver diabetes por causa de uma pancreatite. Ou seja, podem surgir com diabetes porque no fundo tiveram uma pancreatite que levou então à falência do pâncreas. Esta situação é uma coisa que nós vemos em cães e em gatos, ou principalmente em gatos, pela questão de que nos cães diabetes é mais tipo 1 e, portanto, nós temos tendência a pensar nela como uma doença quase imunomediada, como nas pessoas, e nos gatos não. Sim, há esse fator, sem dúvida. Olhamos, a verdade é que vemos também, como eu disse na apresentação, olhamos muitas vezes para o processo de pancreatite crónica e a fibrose do tecido que depois leva à perda de função. Isso é uma parte mais importante. Pancreatites agudas, sem dúvida, podem levar ao aumento, pode ser transiente, e aí olhamos mais para os gatos, sem dúvida, porque é um processo não exclusivamente uma ausência completa de insulina, muitas vezes uma insulinoresistência Uhum, pode ser temporária, e sem dúvida olhamos mais para esse processo para os gatos, também porque olhamos para o facto de serem um bocadinho mais peculiares em termos anatómicos no que se refere aos cães, e aqui olhamos para esta parte. A preocupação acaba por ser depois nos animais que já têm sinais de diabetes, os cães com sinais de diabetes, que depois têm processos de diabetes cetoacidóticas, com toxicidades, que depois levam em sim. si a um processo de pancreatite aguda bastante marcado, porque há uma toxicidade, mas também já existe um processo inflamatório por base, porque não está também a ser controlado inicialmente por vários fatores, alimentação, controle de insulinas e tudo mais. Uhum.
exato, ok. Portanto, quase que é uma coisa mais assustadora, digamos assim, nos cães do que nos gatos nesse sentido. Pode ser, Porque nesse sentido pode ser sim. ok. Nós depois falámos em seguida nos sinais clínicos e naquilo que nós vemos nos animais. E um dos primeiros que estava lá terminado, uma vez que se trata de um processo inflamatório, é a febre. A febre, como sinal clínico, sabemos se é mais encontrada em cães, em gatos, é igual, os dois podem Não há, ter. pelo menos que eu estava até agora, não há propriamente uma distinção Ok. marcada entre uns e outros. E temos noção se são febres muito altas ou são aquelas febres que é assim mais ou menos, é uma febrezinha, mas não é uma coisa muito grave em termos de valores? Isso vai variar porque podemos ter tanto pancreatites agudas como pancreatites crónicas que têm sinais clínicos leves ou Pronto. moderados ou sinais marcados. Portanto, Uhum. isso tem essa componente porque vai depender mesmo dos sinais clínicos e temos animais com temperaturas de 40,8 ou temos animais com temperaturas de 39, Uhum. qualquer coisa que já é considerável para eles, mas os sinais clínicos vão estar sempre dependentes disso. E depois Uhum. temos a parte intermitente do processo inflamatório, no caso da febre, de termos valores mais altos a certas alturas. Estavam mais altos inicialmente, já reduziram depois, mesmo durante a hospitalização, temos aqui uma variação do fator hipertermia. Uhum. Eu pergunto isto porque realmente é uma coisa que nós, eu sempre desde que comecei a trabalhar, que aparecem aqueles gatos assim meio esquisitos que a gente não sabe o que é que eles têm, mas têm febre e que sempre foi, desde o primeiro caso que eu tive, de uma pancreatite que não se apanhou logo, fiquei sempre com aquilo na cabeça. Ok, se um gato tem febre e se não é infeccioso, tem que considerar pancreatite, porque também sente sinais mais crónicos, né, nem sempre eles mostram, Faz. lá está, aquele Exatamente, exatamente. sinal, aqueles sinais de dor e tudo isso, e às vezes E, são E é é, só e é, e é comportamental, algo, quase. isso é muito, muito importante. E é muito, muito bom que tenhas assinalado isso, porque muitas vezes nós olhamos e não sabemos o que é, possivelmente é uma pancreatite, e vamos tratar. O tratamento é um tratamento de suporte, não deixa Pois. de ser algo geral que acabamos de fazer. Devemos considerar alguns aspectos, sem dúvida, mas não deixa de ser um tratamento de suporte generalizado. Agora, não tendo diagnóstico e assumindo que é uma pancreatite, dizer que é certo ou errado é num aspecto talvez errado para o nosso processo futuro destes animais que entram, porque depois acabamos por deixar de fazer os diagnósticos, podemos assumir sempre que é uma pancreatite. Porque não encontramos mais nada, possivelmente é uma pancreatite, porque é um processo inflamatório. Mas a hipertermia é um mecanismo de defesa, e é um mecanismo de defesa para vírus, é um mecanismo de defesa para bactérias, se não obrigatoriamente um processo inflamatório em si, no caso da pancreatite, que seja exclusivamente dessa forma. Mas é exatamente muitas vezes que quando acontece isso na prática clínica, nós olhamos e quanto dinheiro é que eu tenho para gastar? Muito pouco, se calhar, olha, não vou fazer o teste porque ainda custa, é um bocadito caro, se calhar, como não vejo mais nada, vamos considerar que é uma pancreatite e vamos partir deste princípio. Não deixa, não é de todo errado porque estamos a tratar o animal. Por Pois. isso não temos de considerar isso como uma coisa má. Mas começamos a fazer criar aqui, assumindo alguns aspectos que depois para o nosso futuro em termos clínicos que nos desvia logo à partida, que não é ideal. Uhum, sim, isto não tem nada a ver com nada, mas como entrou um bocadinho aqui nisto, e eu lembro-me sempre, sempre, sempre de um caso que eu tive de um Golden não, um labrador que veio que nós diagnosticámos com pancreatite, que fizemos os exames todos, ele deu positivo na lipase pancreática específica, no SNAP test, fizemos a raio-x, fizemos tudo isso, ele melhorou e voltou na semana a seguinte, no meu fim de semana, com uma obstrução gastrointestinal completa. Portanto, ele já tinha aquela obstrução e aquela pancreatite, era secundária. E É nós possível. tratámos a pancreatite, assumimos, olha, encontramos a pancreatite, é isto, e depois na semana a seguir tivemos que abrir o cão. Pronto, é verdade que na altura não se encontrou logo, mas se calhar eu lembro-me perfeitamente que este cão não estava 100% bem quando fui para casa. Portanto, tinha Sim, melhorado, sim. mas assim, assim. E é só realmente. É sempre, É, é sempre importante descartarmos é, todas essas possibilidades exato, e estão muitas vezes relacionadas. É como olhamos, é um processo de enteropatia, é um processo de obstrução biliar, é um processo exato, se existe algum outro processo infeccioso ou não. Portanto, isso é muito importante não descartarmos e dizemos que o pancreatite é o que é e acabamos por tratar. Nós estamos hoje aqui só a falar sobre pancreatite, mas claro. isto é um aspecto global e é uma história muito
muito interessante, porque de certeza que já muita gente teve algo parecido, e mesmo ter sido uma obstrução completa, algo ocorreu e a pancreatite não era só aquele Exatamente. pequeno iceberg, alguma coisa mais Aham. estava. É, exatamente, exatamente. Em termos práticos, nós falamos de muitas técnicas de diagnóstico e reiteramos realmente que temos acesso a algumas que não devemos utilizar, que são padrão, amilase, etc. Mas falámos de uma que eu por acaso nunca vi ninguém fazer, que era a biópsia pancreática. Uma vez que isto não são animais particularmente estáveis, e eu assumo que esta biópsia pancreática tenha que ser feita através de uma laparotomia exploratória, não deve dar para fazer um trocate nem nada desse género. Em termos práticos, quando é que o risco-benefício justifica esta intervenção? Quando temos situações muito, muito graves, ou precisamente porque elas são muito graves, temos um risco muito aumentado? Se é que estou a fazer sentido. Sim, sim, sim. A verdade é que há poucos casos tive também que houvesse uma necessidade. Tive alguns casos, sobretudo na Suécia, em que olhamos para a possibilidade de uma laparotomia exploratória, sobretudo pela presença de necrose acentuada, quando olhamos para a possibilidade de uma pancreatite necrosante, uma pancreatite supurativa, e que nos leva ao procedimento cirúrgico não só para ter biópsias, simplesmente para ter biópsias, mas para fazer a excisão do tecido necrosado, porque nos vai Ok, levar depois a uma peritonite, mesmo que essa peritonite não seja cética, e muitas vezes não é, vai-nos levar a esse ponto e então aí fazemos as biópsias. Como primeira abordagem, ou dizemos, nós queremos um diagnóstico mais definitivo, não é de todo comum darmos esse passo. Se estivermos a olhar para um ambiente mais, talvez mais académico, ou uma presença hospitalar também com algo diferente em termos de equipas médicas, pode haver um protocolo que leve a isso. Mas vão ser aqueles casos em que existe algo mais, e que existe a presença de líquido marcado, quando há uma suspeita de um processo diferente e queremos chegar a um diagnóstico muito específico, olhando para cada caso individual, se não, olhamos para a reseção da parte necrosada, que é uma das coisas que está bem descrita, que devemos avançar se for caso disso. muito bem. Isso esclareceu perfeitamente a minha pergunta, porque no fundo a resposta é, em geral, por si só, nem sempre tem um benefício superior ao risco, mas se tivermos uma outra situação concomitante em que a gente já lá vai, ou que vamos lá perto, aí Exatamente. justifica. Pronto. Agora, temos uma discussão final. Como entra tudo na parte do tratamento, eu vou vou trazer as três perguntas. Portanto, uma delas, que foi a Sara que colocou, que é, se realmente temos um animal, um gato com febre, que medicação é que podemos usar, nesta situação para baixar a febre? E a outra é uma pergunta que eu continuo persistentemente a ter, que é, sendo o processo inflamatório, se há alguma indicação de que os anti-inflamatórios não esteroides tenham algum efeito ou não, e uma vez também falámos muito do stress oxidativo, se há algum estudo com precisamente a adição de antioxidantes, como nós às vezes temos em alguns suplementos. Sim, em termos de suplementos, numa fase, quando olhamos para um processo de pancreatite aguda, dificilmente vamos começar com os suplementos, isso que seja algo, um benefício fantástico, porque olhamos para um período curto de hospitalização, de controle de dor, de nutrição, que nos vamos focar. Pronto, em termos de suplementação, mesmo quando falamos de probióticos, ou de antioxidantes, como também estavas a dizer, acaba por ser aqui algo que não vamos introduzir logo de início. Mas a longo prazo podem ter benefício com todas as outras comorbidades que vamos olhando em cada caso. Outra pergunta era o uso de anti-inflamatórios. Devemos ou não devemos Sim, usar? Estamos num processo AINES, inflamatório, porque é que não vamos usar anti-inflamatórios num processo inflamatório? exato. Há muitas contraindicações e não há benefícios suficientes. E Ok. quando falávamos do córtico também há pouco, porque não há evidência clínica também, pode ser prejudicial, temos de olhar para o efeito de anti-angiogênese dos anti-inflamatórios não esteroides e como é que isso vai afetar a microcirculação, que depois nos vai levar a mais hipotensão e a redução leva depois também a uma presença de estresse oxidativo, como estávamos a dizer, mas quando olhamos para este processo todo e o que é que os anti-inflamatórios não esteroides fazem a nível da microcirculação, não é de todo vantajoso. E Uhum. quando olhamos para
mesmo não olhando a este aspecto, consideramos, temos um animal que tem dor, está a vomitar, vamos usar anti-inflamatórios, devemos usar anti-inflamatórios, aí temos de considerar que se calhar não é toda a melhor opção. E a verdade é que, em termos lógicos, dizer é um processo inflamatório, devemos controlar a inflamação, mas a inflamação não se controla a esse nível, não temos não é um processo dessa forma, é uma inflamação celular que vai levar à ativação destas enzimas e isso sim pode ser, sem dúvida, problema. Mas eu não sei qual era a outra pergunta, André. Era Inicialmente, indicação para baixar a febre, lá está, exato. precisamente por Quando causa olhamos destes para a medicação anti-inflamatórios. para achar a febre com gatos, temos realmente aqui algumas questões e algumas restrições. Quando olhamos para um cão, vamos usar o paracetamol, que não há problema em podermos fazer. Nos gatos, estamos muito mais limitados. Uhum, Fluidoterapia, primeiro processo, controle de dor. Controlando a dor, podemos eventualmente controlar também a inflamação e termos uma melhor resposta. Em certas situações e em sítios em que há autorização para isso, no caso dos gatos, há quem olhe para o uso de dipirona, como Veltalgin ou Metamizol, que podem estar, podem ajudar nesse sentido. Pessoalmente não tenho muita tendência. Na Suécia usava bastante, estava muito disponível. Há sítios, como por exemplo no Reino Unido, em que é proibido usar estas preparações, e estas preparações são normalmente preparações de animais de campo, de vacas, de porcos ou de cavalos, a dipirona principalmente, o camisol, que não estão disponíveis e nós fazemos sempre aqui uma coisa off-label para tentar controlar. Por isso, sim. olhando para isto, a resposta não posso ajudar muito, infelizmente, porque da mesma forma eu também faço controle de dor, nutrição, o Maropitam é muito importante também no meio disto tudo, e a fluidoterapia, que é essencial. Pois, normalmente estes animais, pelo menos a experiência que nós tivemos em gatos, quando eu trabalhava só com gatos, normalmente quando eles têm febre, mas os colocamos a soro, eventualmente a febre é que fica Exato. controlada, ou controlada o suficiente para nós conseguirmos que eles comecem a comer por eles, exceto quando são casos muito graves. Pronto, aí não interessa aquilo que a gente faz, já vi situações em que andámos a fazer controlos de tensão com CRIs e transfusões de plasma e transfusões de soro e tudo isso, e quando são mesmo aquelas necrosantes, são complicadas. Tão Mas complicado. felizmente não são as piores, as mais comuns. Pronto. Sim, sim, mesmo isso. E é mesmo, esse é um ponto importante, é olhar para isto e dizer, tem pancreatite, vamos tratar. Mas, infelizmente, e eu já tive, pessoalmente, animais que faleceram de pancreatite, um processo Sim, agudo intenso, sem resposta à medicação, completamente descompensado, torna-se um problema, alterações sistémicas a resposta inflamatória sistémica e depois leva à falência órgãos também, o processo em si a afetar muitos mais órgãos ao mesmo tempo. E isso exato. temos sempre de considerar, não olhar para isto como um processo inflamatório, vamos meter aqui esta medicação em polo soro e amanhã já vai estar melhor. Não. Há situações em que é assustador, sem dúvida. Isto não tem nada a ver, mas lembrei-me agora, porque eu penso que não falámos disto, mas falámos só nos Springer Spaniels, nos Cockers, peço eu, peço desculpa, Uhum. nos Cockers da utilização da ciclosporina. Não há mais nenhuma situação em que tenha sido estudada nos casos de pancreatite crónica. Não propriamente. Existe como uma terapia, mas olhando para um processo de enteropatias crónicas, de Sim, colangites, para aí olhamos para o processo autoimune mediado, muitas vezes depois de eliminarmos o processo bacteriano, se existe ou não existe, e depois passamos para a parte do uso de imunossupressores, ou com doses anti-inflamatórias ou não, mas num processo mais abrangente sim. quando falamos destes casos, não uma pancreatite crónica em si, a não ser nestes casos específicos quando falamos dos Copper-Stone, dos English Copper-Stone. Dos English, exatamente. Muito bem. Ora bem, eu penso que nós cobrimos todas as perguntas. Não há aqui mais nenhuma pergunta. E assim sendo, acho que ficámos mais ou menos no tempo.
Infelizmente as perguntas é que demoraram um bocadinho de tempo mais. Peço desculpa, porque por realmente termos tido alargámos aqui um bocadinho. Ângela, uma vez mais, obrigada, não só pela apresentação, mas também pela disponibilidade e pela discussão que aqui acabámos por ter. Obrigada a todos os participantes que cá estiveram. Eu penso que vocês conseguiram ver o e-mail. Caso haja alguma situação também, é só entrar em contato com o e-mail, por e-mail connosco ou nas redes sociais para os certificados. A gravação irá ficar disponível no nosso website, provavelmente durante a próxima semana, e depois nós enviamos um e-mail para vocês saberem que já está disponível e que podem rever todas estas notas. Uma vez mais, muito boa noite a todos, obrigado pela vossa participação e não posso deixar de agradecer por fim outra vez ao Ângelo por estar aqui. Depois de mais um dia intenso de trabalho, e por ter feito esta sessão para nós. Muito obrigada a Muito, todos. muito obrigado pelo convite, André. Obrigado a todos Nada. por terem assistido. E uma boa noite a todos. Boa noite. Adeus. Adeus.